Essa ideia outra coisa é, nós temos um quadro de bom relacionamento entre os órgãos da região e os órgãos do Estado. Eu acho que isso é fundamental. Portanto, uma campanha eleitoral sem o líder nacional do partido na região. Relativamente às propostas do partido, o que é que nos próximos 4 anos este PSD, e para o eleitorado que vai votar a 29 de março, este PSD possa ser diferente do PSD da anterior presidência, liderança de Alberto João Jardim, e que, nomeadamente aquilo que falou há pouco de um eleitorado que foi para o CDS, possa voltar para o PSD ou que também terá ido para outros partidos? Em primeiro lugar, vamos ter a reforma do sistema político, aliás já o fizemos, aprovámos a redução dos 40% do jackpot, o para desgosto dos grandes, que era quase 5 milhões e meio de euros, para grande desgosto dos pequenos partidos que viam na Assembleia com assessores. Havia um pequeno partido que tinha quase 9 assessores e isso fez com que houvesse alguma moralização desde já no dinheiro público, adequando a vida dos partidos àquilo que são as dificuldades que as famílias atravessam na nossa região. Por outro lado, vamos prestigiar a Assembleia Regional, o Governo vai comparecer na Assembleia, vamos centrar o debate político no órgão de excelência da autonomia que é a Assembleia Regional, vamos acentuar a lei das incompatibilidades, vamos rever tudo o que é necessário no sentido de pressionar um quadro mais equilibrado das intervenções públicas na Assembleia. Vamos resolver na próxima legislatura a questão dos transportes, quer marítimos, quer aéreos, estabelecendo para os transportes aéreos um limite tarifário para os residentes e os estudantes, abrindo e promovendo o concurso para a ligação do ferro à Madeira, que pensamos que é fundamental, e reduzindo o custo do transporte marítimo de mercadoria. Quando o vosso slogan é renovação, isso significa que é também uma autocrítica ao PSD, que dentro do PSD estará a solução para problemas como acabou de dizer, que não foram resolvidos em anterior? Nós estamos neste momento com um novo tempo político. E vamos ter uma nova legislatura. E essa nova legislatura implica novas políticas. Isso estamos a falar. Depois temos também que olhar muito bem para o sistema de educação e do sistema de saúde regional. Nós temos que reabilitar o sistema regional de saúde em articulação com os médicos, com os enfermeiros, com os técnicos de saúde. Temos que ter um sistema de excelência na saúde. Mantém a defesa de um novo hospital? O novo hospital é um objetivo estrutural que deve ser consensualizado e eu estou disposto a fazer com as outras forças políticas a médio e longo prazo. Não podemos prometer a construção nesta legislatura, mas podemos concertar desde já um plano para avançarmos no sentido de uma nova unidade hospitalar. Mas é fundamental acentuarmos o papel do Sistema Regional de Saúde e, sobretudo, a medicina preventiva e familiar, que tem que ser praticada com grande incidência na Madeira, no sentido de prevenir a doença e não concentrar tudo ali no Hospital do Funchal, através dos centros de saúde. Temos que melhorar a qualidade do nosso ensino, temos que ter um ensino de excelência para as novas gerações e, sobretudo, combater um insucesso escolar na Madeira, que é bastante acentuado. Temos que reabilitar toda a economia regional no sector produtivo, apoiando as pequenas e médias empresas, e temos agora um novo quadro regional, o 1420, que tem quase 415 milhões de euros para esse efeito. E vamos ter também aqui a possibilidade de aplicar o plano Juncker, porque o relator, o José Manuel Fernandes, o deputado José Manuel Fernandes, vem cá no dia 22 exatamente para tratarmos dessa matéria. Vamos trabalhar na área social. É fundamental melhorar os apoios sociais, a inserção social, o apoio ao emprego. Temos aqui uma área que tem que ser muito bem trabalhada, ligar a empregabilidade à formação profissional e às empresas. Está convencido que dessa forma vai ser possível criar emprego? Estou convencido que vamos criar emprego, quer por via da captação de investimento através da atratividade fiscal. Vamos ter, de facto, criar aqui um novo quadro fiscal para a Madeira e temos condições para o fazer. Eu desde já anunciei, e vai ser um compromisso, que já em 2016 vamos iniciar a descida do IRS. E, por outro lado, temos um conjunto de instrumentos, um novo quadro comunitário de apoio que permite fazê-lo de uma forma efetiva. Relativamente às privatizações, já sabe o que é que... A Horácio do Funchal não vai ser privatizada, porque é um absurdo privatizar a Horácio do Funchal, e nem a empresa de eletricidade da Madeira será privatizada. De todo, a empresa de eletricidade. Não há porcentagem qualquer que possa ser dada a um grupo privado. Pode eventualmente, neste momento, se discutir se devemos abrir o capital em algumas áreas, e eu acho que privatização deve-se manter no controle da região. São empresas estratégicas, quer uma quer outra. Como é que deve ser o relacionamento entre privados e setor público com o governo PSD liderado por Miguel Albuquerque? Tem que ser feito de uma forma muito clara e muito transparente. Sempre auditado, e todos estes contratos devem ser transparentes
e auditados pela opinião pública, não tenho dúvidas sobre isso. Miguel Albuquerque, relativamente a um relacionamento institucional que deve existir entre os governos, quer da Madeira com Lisboa, mas também com os Açores, deve haver outro tipo de relacionamento? Já o defendeu várias vezes? Que sim, nós vamos estabelecer relações permanentes a nível do Estado. Isso não implica nenhuma submissão, implica tratarmos das questões que são essenciais para o futuro da Madeira de uma forma adulta e de uma forma responsável, e temos que criar com os Açores plataformas de entendimento relativamente a áreas fundamentais da ultraperiferia. Porquê? Porque neste momento a bacia do Atlântico vai ser determinante para o futuro, e quer os Açores, quer as outras ilhas do Atlântico têm que criar uma base comum de entendimento. Uma das minhas ideias é criar aqui na Madeira uma confederação das câmaras de comércio do Atlântico, exatamente para termos a possibilidade de fazer uma grande pressão, quer a nível europeu, quer a nível dos novos acordos do comércio internacional, a possibilidade de ter uma intervenção forte das ilhas e, sobretudo, dos arquipélagos atlânticos na defesa dos seus interesses. Centro Internacional de Negócios, tal como está bem, ou precisa de, eventualmente, de uma outra forma, até jurídica, ou de outra participação que possa envolver mais a região? Eu, em janeiro, tive uma reunião, como sabe, isso é público, determinante com o Dr. Francisco Costa e o Primeiro-Ministro. Tivemos cerca de 2 horas reunidos, porque a União Europeia estava com grande relutância em apoiar o quarto regime, ou seja, a vocação seria de apoiar um regime semelhante à Zona Franca Canária, e isso reiteraria capacidade de atrair empresas para o Centro Internacional de Negócios. Graças a estas diligências que foram feitas, quer pelo Governo, mas sobretudo pelo Sr. Primeiro-Ministro junto de Bruxelas, manteve-se o regime diferenciado do quarto regime da zona do Centro Nacional de Negócios, e penso que o Centro Nacional de Negócios mantém-se atrativo. Temos que promover neste momento outras áreas do Centro Nacional de Negócios, designadamente o registro de navios, que neste momento já é o terceiro registro de navios a nível europeu. Tem tido um grande crescimento, sobretudo através dos armadores alemães, e eu próprio tive a ocasião de almoçar em Lisboa com o Sr. Embaixador da Alemanha, e neste momento um grande número de armadores alemães está a vir para a Madeira. Isso é muito importante, e vamos criar outros polos de atratividade. Designadamente estamos a pensar, por exemplo, aqui no âmbito do Centro Nacional de Negócios, criar um registro internacional de aeronaves, por exemplo, seria muito importante para trazermos capital e emprego qualificado. Estamos a concluir o nosso tempo de entrevista. Só para dizer uma coisa, muito rapidamente, é preciso lembrar, os maneiros têm que pensar, por exemplo, o Centro Nacional de Negócios tem neste momento 3.000 postos de trabalho diretos para quadros da região. E isso é muito importante. Porque uma última questão, para fecharmos esta entrevista, a abstenção preocupa-o? A abstenção, evidentemente, preocupa qualquer político responsável que defenda a democracia. Agora, a abstenção deve ser combatida através da credibilização. Quem vai ganhar, ela pode decidir se vai dar maiorias absolutas ou não? Isso é muito difícil avaliarmos. Eu acho que o que é importante é as pessoas participarem em democracia. Muitas vezes a democracia, aos nossos olhos, pode parecer o pior regime, mas é o melhor de todos os que existem e que existiram ao longo da história. É pelo menos o menos imperfeito. Miguel Albuquerque, muito obrigado.